Olá, queridos! Começando mais um podcast agora. Aqui, juntamente, nós temos o nosso convidado, o Ronaldo, ele que é sócio proprietário do Bocas, quem já foi no Bocas, aqui no litoral, também aqui em Chapecó. Eu sou suspeito em falar, gosto de todos, mas claro, em especialmente aqui na nossa capital do Oeste Catarinense, aqui em Chapecó. Também ele que tem essa trajetória de empreendedorismo, e nós vamos falar sobre cristianismo, sobre o empreendedorismo, aqui com o Ronaldo, nosso convidado. Mas antes da primeira pergunta, eu quero que você se inscreva em nosso canal e sua sede Chapecó Regional. Não deixe de colocar aí, né, Kleber, o sininho para que todas as novidades, toda semana nós recebemos alguém aqui e você estará bem informado aqui no podcast. Ronaldo, seja muito bem-vindo, Kleber, seja muito bem-vindo. E Ronaldo, eu começo aí perguntando qual foi a trajetória ou o tempo, né, o momento mais difícil aí da trajetória de empreendedor, você que já faz mais de 22 anos aí empreendendo. Tudo bem, pastor? Kleber, bom dia. Empreender é um desafio diário, né? Não tem um dia mais difícil, um dia menos difícil. A gente acorda todo dia, um desafio novo, situações novas, mas empreender para quem gosta. É um desafio, mas para quem gosta. São 22 anos de atuação na área, na verdade, né? Comecei como garçom, maître, gerente e hoje como sócio proprietário. Então passei por várias etapas. E todos os dias, como eu falei, é um desafio. A gente se reinventa, a gente pensa no negócio, a gente pensa no cliente e eu acredito também que seja um dom de Deus para quem tem essa vocação, né, de estar atuando todos os dias, de abrir portas todo dia, de conseguir ali ter famílias que dependem daquilo ali. É uma missão também, né? É verdade. Então tudo isso faz parte do empreendedorismo. Então assim, eu amo o que eu faço, sou muito grato pelo que eu faço. Com 16 anos, estou com 38 hoje, e me não vejo fazendo outra coisa senão atuar nesse segmento, no caso, né? Que legal. Eu acho muito bacana porque o empreendedor ele tem que matar um leão todo dia, né? Isso, Todo dia. sim. E o que dá de perceber, Ronaldo, é que você pensa muito também nas famílias que também dependem de você, Sim, né? Que não são poucas famílias, né? exato. Se você pudesse voltar no tempo, né, o que talvez você faria diferente, né, nessa questão do empreender? Fazer diferente, pastor, na verdade, todas as etapas ela te ensina também. Então, faz parte do crescimento. Então, hoje eu olho para trás assim, eu sou muito grato por cada etapa, porque eu fui galgando posições com o tempo, sem ultrapassar, e eu acho que isso que é o importante. Então, assim, eu não mudaria nada, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Ele tem cuidado de nós, creio que Ele vai estar cuidando para frente. Eu estou sempre pensando em inovar para manter a nossa base, a essência, mas sempre poder agregar. É isso que eu busco, é isso que eu passo para a equipe, que a gente tem que manter o nosso padrão e evoluir, né? Mas mudar em si não. Eu sou grato pela minha caminhada até aqui. O que você faria, ou melhor, talvez tenha pessoas que desejem, né, empreender ou estão começando agora. Qual seria, né, o conselho que você daria para essa pessoa que está começando agora? Você tem que sentir bem com o que você for fazer. Se essa é, como eu falei, se é a sua vocação, você tem um sonho, você tem que persistir. Resiliência é a palavra. Porque você começa hoje, por exemplo, eu, voltando à minha história, 16 anos se tornando um garçom, depois evoluindo, as etapas elas precisam existir Passo a passo, passo a exatamente. passo, porque você chegar para empreender hoje, abrir uma porta, é uma responsabilidade, né? Além de pessoas, de família e tudo mais, você tem uma demanda que você é uma escolha, Uhum. você empreender. Eu vou abrir, então você tem que acreditar no teu sonho, no teu potencial e ter conhecimento do que você vai atuar, é bem importante. Porque às vezes as pessoas confundem hobby com um negócio, né? Ah, eu gosto, um exemplo do restaurante, vou cozinhar, gosto de cozinhar. Aí você abre um restaurante, você tem que estar disponível para quê? Até o circuito social de convivência. Você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, então você tem que ter disponibilidade. Isso é verdade. E é aí que pega. Então, se você é do ramo, você quer qual que é o objetivo? Financeiro, com certeza é importante. Ninguém abre um negócio sem pensar na parte financeira. Mas ele não pode ser o foco central do negócio.
Porque assim, você tem que gostar do que você faz. Se você se sentir confiante no que você faz e trabalhar e ter o conhecimento do que você está fazendo todos os dias é importante. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Porque os compromissos são diários, né? É verdade. Ronaldo, nós falávamos um pouquinho antes de iniciarmos o podcast sobre algumas dificuldades do dia a dia. Sim. E a gente analisa de um modo geral, né? Eu também trabalhando nessa parte sinto uma dificuldade também, mas a maior dificuldade na parte do ramo de alimentos, de cozinha, restaurante, é a mão de obra, Ronaldo? É a mão de obra também. Nós temos uma equipe, uma base, né? Mas sempre está tendo mudanças. Aí você mantém uma base e você vai agregando, vai treinando pessoas, vai vindo, vai sentindo. É como eu falei no início, é um desafio diário, porque eu até brinco com o pessoal lá. A única garantia que eu tenho todos os dias que permitindo Deus, quem estará lá no outro dia sou eu. Porque o funcionário ele está lá para nos ajudar, certo? Mas a responsabilidade ela é minha. Então eu tenho que dar o direcionamento de onde a gente quer ir, onde a gente vai chegar, e a pessoa precisa, o teu colaborador, ou a pessoa que está com você, ela precisa acreditar no que você está propondo. Você é o líder, ele vai te seguir, mas você precisa ter o objetivo de onde você quer chegar. E aí Isso é difícil, né? é difícil. É difícil, É né? difícil. Ser empreendedor hoje, ainda mais no Brasil, né? Eu vejo como nós, e aí comentamos, é matar um leão todo dia, né? Deve ser muito difícil. E aí o Ronaldo via a fala dele falando que o que é domingo, é domingo. Às vezes as pessoas elas olham até sobre a conquista, a questão financeira, mas elas não olham, né, o trabalho todo por trás, né, que há. Então é difícil empreender. E algum momento desses 22 anos, Ronaldo, você pensou em desistir? Você pensou em parar? Desistir, não, mas tem momentos que você precisa parar e reorganizar o que você vai fazer. Como eu falei, eu tenho 22 anos de atuação, na verdade, né? Mas eu já trabalhei como garçom, como maître, como gerente, enfim. Ah, já saí do ramo, já voltei em alguns momentos, mas é aquilo que quando você se encontra, né? Teve um tempo que, falando agora sobre, né, a nossa vida com Deus, você questiona algumas coisas. Fala assim, Certo. Deus, será que é isso que o Senhor tem para mim? Qual que é o objetivo, né? E aí uma coisa que ele te traz novamente, por quê? Porque aquilo ali é o que Deus tem e quer para você. Porque a gente, né, a Bíblia nos fala, a gente fala que o homem planeja o seu caminho e Deus dirige os nossos passos, certo? Então eu já teve momentos que eu falei assim, não, acho que eu não quero isso. E aí quando você vê, você volta para aquilo ali. Então é isso. Hoje eu entendi que o que Deus tem para mim é isso. Me sinto bem, me sinto feliz, grato, porque é isso que eu quero para mim. É É propósito. propósito. É Propósito. propósito. Qual, talvez assim, o que foi a maior prova de fé que você já enfrentou na trajetória aí de empreendedorismo? E eu sei que você é uma pessoa de fé, uma pessoa, né, um cristão. O que chamou a tua atenção, a maior prova de fé? Pastor, o negócio dele é todos os dias, né? Você vive ele todos os dias. Mas eu vou falar para o senhor o que Deus tem feito. Ele nunca nos desamparou. Ele sempre nos deu a saída, a estratégia. Então, assim, é Ele que nos sustenta realmente, para mim é isso. Falo com a minha esposa sobre isso, que todos os dias, quando eu acordo, eu levanto, eu vou trabalhar, vou para o meu negócio e sei que Deus está nos ajudando. É uma coisa minha mesmo, é questão de fé mesmo. Porque existem os momentos difíceis, existe para todo mundo. Mas sempre Deus tem nos sustentado. Eu imagino. Eu Eu imagino. sou grato por isso. Eu conto sempre, Ronaldo, eu também, né, fui empreendedor. E quando eu tive o chamado do pastorado, né, eu ainda fico mais um tempo com a empresa e posteriormente acabei vendendo, né, e investindo em outra questão, né. Mas eu tive algo, né, na minha vida que eu posso dizer que foi Deus agindo, né? Então, Certo. milagres, né? Certo. Milagres. Quando existe milagres, para alguns pode ser sorte, né? Ah, foi sorte, aconteceu por acaso.
mas para mim, que estava o dia a dia, foi milagre. Certo. Então, só para você entender, eu tinha né, como você falou, que todos os dias o compromisso vem para o empreendedor. Então, todos os dias você tem fornecedor também, né, para cumprir. E nesse dia eu tinha um certo X para ser cumprido, mas eu não tinha todo o valor. E, por algum acaso, a secretária começou a fuçar a gaveta, começou, entendeu, limpar. Nunca fazia aquilo, não sei o que deu aquele dia né? E eu também não me lembro, né? E também, se Deus sabe todas as coisas, né? Sim. Mas eu não me lembro de ter guardado, de ter, né? E ela limpando, você vai acreditar que ela achou a quantia exata de dinheiro que eu necessitava para pagar aquele boleto daquele dia. Então eu vejo que Deus, ele age todos os momentos, né? Sim. Na nossa vida, com milagres, com ação. Então, eu sempre falo, o que nos move é o que nós cremos, Perfeito. não é as emoções, Sim. né? Porque as emoções... Então eu creio em milagre, eu creio que Deus, ele direciona a nós, como você bem falasse, que isso é um propósito de vida, né? Aquilo que Deus lhe chamou. Então, conto isso porque Deus, ele sempre está no meio, né? E hoje, para empreender, precisa realmente crer, acreditar que Deus está, né, na frente, conduzindo, né? Porque às vezes na nossas forças, né, na nossa caminhada ou na nossa mente, a gente pode ir até um limite, né? Sim. E aí é essa força extraordinária que faz motivar cada dia mais, né? Perfeito. É isso mesmo, pastor. É que eu falei, momentos difíceis todos temos, né? Todo mundo tem, todo mundo passa. Mas o meu momento, a gente tem uma vida com Deus diária, né? Um agradecimento, enfim, diário. Mas quando aperta um pouquinho o calo, que aperta para todo mundo, eu recorro a Ele de joelhos mesmo. Tem momentos que é eu, Ele e nós dois. De dobrar o joelho e falar, Deus, eu estou com um problema assim, está fugindo um pouquinho do meu controle. Para que Deus nos ajude e Ele provê, né? Que nem o senhor falou, uma provisão de Deus. Momentos existem e assim, mas assim, a gente que crê em Deus fala assim, Deus está no controle. Se Ele abriu essa porta, ela vai permanecer aberta. Ele vai nos sustentar. E é isso, o meu dia a dia sobre negócio é isso, confiando em Deus. Eu abro a porta todo dia e falo assim, Deus, amém, vamos embora, vamos lá, vamos trabalhar. A equipe sempre motivada, porque além de você ser um líder ali, você tem que ser um líder para motivar a equipe, vamos lá. As pessoas precisam acreditar no negócio que ela está inserida, né? Exato. E aí você precisa ser o líder, às vezes você precisa ser o chefe, mas mais é o líder. Motivar, vamos lá. Resolver situações diárias, né? Tanto de essa parte financeira, que tem que ser levada restrita, cuidada, geração de impostos paga, a questão de funcionários, a questão de matéria-prima, tudo isso. Tem que fazer um organograma, fazer uma planilha, sei lá, e levar aquilo controlado. É que nem fala assim, antes de você, vocês concordam comigo, antes de você prosperar, a tua empresa tem que prosperar. Isso é fato. Porque é ela que sustenta, é dali que você vai tirar o sustento da tua família, é ali que você vai tirar conforto para a sua família. Então, empresa forte primeiro, depois você. Então, assim, abdicar às vezes de trocar um carro, de fazer isso para investir no teu negócio, porque é dali que vai sair, é dali que sai o sustento. A esperança, né? Eu olho aqui para o Kleber, né? Mas o que a gente ou podemos, né, afirmar, então, Ronaldo, é colocar a confiança em Deus. Sempre. Então a confiança está em Deus. Quando você entrega, você descansa. Sim. Né? Ele então batalha por nós, ele trabalha. É o descansar mesmo no Senhor, né? Com certeza. Né? E claro, né, Ronaldo, a gente entende que o Senhor te trouxe para cá, né? E com certeza o Senhor não te leva num lugar onde Ele não pode te sustentar, né? A gente sabe disso, a gente conhece as Escrituras e eu creio que as dificuldades, as lutas, né? Como todo negócio hoje tem em qualquer ramo, né? Mas eu queria te perguntar, pensando no para frente, no futuro, como o Ronaldo,
ou a franquia Bocas, se vê num futuro próximo novas lojas, uma loja mais estruturada, outros pontos? Como que o Ronaldo se vê no futuro próximo? Certo, Kleber. Assim, a gente tem esse desejo, né, de evoluir, de crescer, de abrir mais unidades. Mas como na Bíblia está escrito que há um tempo para tudo, e agora é um tempo de dar uma segurada, realmente. Por quê? A gente vê economia, a gente vê tudo isso e tal. Então, assim, conversando com o diretor, o fundador do Bocas, ele também está com esse de dar uma segurada. Por quê? Você cuida primeiro da casa para depois evoluir. Primeiro cuida da sua casa, né? Para empreender, como o pastor falou antes, é um desafio. Para esse momento também é um desafio. Então foi aberto algumas casas agora e agora a gente está mais cauteloso, digamos, para não dar mais um passo. Oportunidades, elas existem nesses momentos também, tem que avaliar. Se surgir uma oportunidade boa, que for algo que seja interessante, a gente avalia. Mas hoje, eu, Ronaldo, estou focado no meu negócio em Chapecó, estou focado em cuidar da minha família, até porque a minha esposa está grávida, vou ser papai daqui 2 meses, 3 meses. Então é o foco, eu vou vou manter nisso agora, que agora eu quero dar uma tranquilidade, tanto para ela como para mim. E a gente conversando sobre negócios com ele, também falou assim, olha, vamos dar uma segurada, cuidado que a gente tem, porque como eu falei, há um tempo para tudo. E às vezes é o tempo de dar uma pausa, de dar uma reestruturada, de talvez não assumir compromissos, né? Que a gente não depois tire um pouco da tua paz. Então é melhor a paz, é o momento de ficar e preservar. Ronaldo, eu vou fazer aqui um bate-bola aqui, Certo. tá? Então vou te perguntar aí, um hábito que talvez mudou a sua trajetória, um hábito que mudou a vida? Um hábito que mudou a vida. Eu acredito que foi quando tive o encontro com Jesus. Legal. Quando... Pode continuar. Não, desculpa, pode seguir. Um livro. Bíblia. Um líder que você admira. O senhor fala próximo, uma referência para mim. Referência. Juarez Segueto, meu sócio, fundador, é uma pessoa que tem a minha admiração. Olha, um conselho um conselho para alguém em uma frase. Se você sonha e acredita, lute por isso. Fé ou razão? Fé. Sucesso ou profissão? Profissão. Esse Ronaldo é fera, né, Kleber? Esse Ronaldo é fera, né? Ronaldo, aproveitando esse momento Sim. de descontração nosso aqui, curiosidades, algo que eu sei que nesses 22 anos de muita experiência, de muito conhecimento, mas conte-nos para nós e para os nossos ouvintes e que estão nos vendo nesse podcast, algo inusitado que aconteceu, um prato, um pedido, algo no restaurante que marcou você nesse período? Olha, Kleber, N situações aconteceram ao longo dessa caminhada, mas eu falo que nada me marcou assim tão negativamente assim para que me remeta na minha memória. Lógico que situações corriqueiras do dia a dia, sim, alguma situação de um prato, de um cliente, mas tudo a gente conseguiu contornar, resolver. E algumas situações, um cliente saiu sem pagar uma conta, já teve situação disso. Mas aí teve situações que foram não tão, digamos que, espontâneas, pessoas que fazem por maldade mesmo, né? Sim. Mas aí por algum motivo deixou alguma informação, a placa de um carro, e eu já fiz boletim de ocorrência e recebi. Tive uma situação que a pessoa foi pagar a conta, não passou o cartão, se propôs a deixar o documento dela para mim, ok, não pedi, mas deixou. Amanhã eu volto para pagar a conta, ok. Passou uma semana, não voltou, passou 15 dias, não voltou. Fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, a pessoa recebeu uma notificação em casa de uma ação, tivemos uma audiência, fui no fórum, chegou lá, aí acho que, não sei se é uma promotora e tal, viu o nosso caso, né, e falou, Ronaldo, tal, mas antes disso, ele foi lá e pagou para mim, mas a ação já estava correndo, né? Sim. Aí chegou lá no dia, ela falou se eu queria dar procedimento, o processo falou, não, só queria receber minha conta, então o senhor está liberado, e a pessoa permaneceu lá. Ou seja, por uma situação dessa, ele teve uma inconveniência de ser chamado judicialmente, né?
Foi lá, teve que ouvir um sermão também, e eu só queria receber a minha conta. Eu acredito que isso talvez ensinou mais para ele do que para mim, mas eu fiz isso. Porque é o justo, né? Não, É o justo, o né? justo é É o justo, né? justo. É. E nós estamos aqui falando de empreendedorismo, de fé, de Sim, espiritualidade, sim. né? O que está destruindo essa geração de hoje, Ronaldo? O que você coloca nesse sentido, nessa geração de hoje? O senhor fala de empreendedorismo ou de fé Não, cristã? dessa geração, posso dizer dessa geração mais mimimi, essa geração mais Nutella, né? O que traz isso para você hoje, assim, na sua visão? Até porque você, né, é pai já, né? Sim, sim. Né? E vai ser pai Sim. novamente. Então, o que você, na sua visão? Eu acredito que o pessoal hoje é muito emergencialista, que as coisas para ontem. Essa geração não aguarda o processo, eles não aceitam o processo. Quando você coloca alguma coisa, tem que passar por isso, para ele não aceita, ele quer que seja. E aí quando você volta às cadeias, né, as cadeias, ou as fases que eu passei, que vocês talvez, né, também passaram, a gente espera o processo. Tem pessoas que não aceitam, você fala, olha, você tem um potencial, mas você vai ter que trabalhar isso, porque eu já ouvi isso. Ó, você tem um potencial, você é um menino, 18, 19 anos, eu liderava uma equipe de 12 garçom. Então, assim, e hoje as pessoas não aceitam isso, uma correção. Você vai fazer, ó, vamos fazer isso para você melhorar, para você ter uma oportunidade também, porque as oportunidades, elas surgem, você tem que estar pronto, ou se preparando, né? E as pessoas hoje elas não querem se preparar, elas simplesmente querem oportunidade. Só que você dá, ela não está preparada às vezes para suportar aquilo ali. Porque liderar, empreender, pastorear, você tem que ter uma estrutura, né? Porque o dia a dia ele exige de você. Então acho que isso que é o que está faltando para a geração de hoje, né? Muito emergencialista, muitas coisas para ontem. A gente fala que é geração micro-ondas, né? Que é tudo para Isso aí. ontem. É isso aí, é verdade. Ronaldo, O miojo, né, Kleber? E não é, às vezes. O miojo, ele já fica sapateando lá, meu Deus do céu, não está pronto. E é 3 minutos, né? 1 minuto ele já quer que esteja pronto, né? E o feijão que sustenta, ele demora, né? Cozinha e tal. Se for no fogão a lenha, ainda demora mais ainda. É verdade. Mas o feijão fica mais gostoso. É verdade, é verdade. melhor. O processo, né? É o Todo processo. É a mesma coisa, assim, eu sempre falo o que formou agora eu esqueci o nome, o frango, aquele frango GK, KFC. KFC. Eu acho que depois do quase 70 anos que ele, né, diferente do Bill Gates, né, que começou muito cedo, então veja, cada um tem o seu tempo, Sim. né? Então eu sou diferente do Kleber, o Kleber é diferente do que eu. O detalhe é você crer, acreditar, né, no seu potencial, nunca desistir, resiliência, aquilo que você falou. Acho que a questão é isso aí mesmo, né? Nunca também olhar no outro, né, e se frustrar. Eu sempre tento olhar para pessoas que seja melhor do que eu, com um olhar de admiração. Né? Um exemplo, eu sou suspeito, eu tenho um empreendedor que eu admiro, veja, eu não tenho algumas coisas que eu não concordo, né? Mas eu admiro ele, o Luciano Hang, né? Que é catarinense, um cara visionário, um cara que para mim, entendeu? Eu admiro ele, eu admiro o que a determinação que ele tem, eu admiro a vontade que ele tem. Eu morei no litoral, a minha adolescência, casei lá, e em 94 eu ia até a van de Brusque, né, quando ele logo inaugurou a grande, né, que é hoje, né, depois ele expandiu um pouco mais, enfim. Mas eu ficava imaginando, olha só, eu era um pré-adolescente, eu ficava imaginando, poxa, é uma loja fantástica, por que esse dono não expande para todas as cidades? Certo. Né? E hoje está em todo o nosso Brasil. Então, é uma admiração que eu tenho para esses valores que eu trago para mim. Então, você precisa ter perseverança, há um tempo, você tem que se abster. É a mesma coisa alguém que faz estuda. Né? Hoje, para você ser um advogado, você não vai lá na OAB, ouviu?
hoje eu acordei e eu quero fazer a prova aí do OAB porque eu quero advogar. Não, tem um processo que você abstém do seu sonho imediato para você conquistar lá no futuro. Empreendedorismo é isso, é você deixar do imediato, deixar do seu próprio questão financeira seu para você empreender. Né? E é mais ou menos isso, né, O Kleber? próprio Luciano Huck fala, né, pastor, aquilo que o Ronaldo estava nos falando antes, né? Ele sempre diz que ele é uma empresa rica de um dono pobre. Não, ele força, mas ele é fera. Mas dá a entender a necessidade de fortalecer, É verdade. de estabilizar, de ter uma segurança, né? Ronaldo, aproveitando que estamos falando aqui né, dessa parte aí de negócios, a gente percebe, pastor André também, frequentemente a gente está lá, né, no seu estabelecimento, e a gente percebe todo um cuidado que você tem com o cliente, todo um cuidado que você tem com a organização, com os garçons, com o buffet, todo o carinho que você tem em receber, não só nós que estamos lá, mas outras pessoas que você passa na mesa. E tem um ditado popular aí no mundo que fala que o boi ele engorda com o olho do dono. Isso é uma verdade? É uma verdade, porque principalmente na linha de alimentação, porque a alimentação é uma coisa muito minuciosa. Você tem que cuidar de ingredientes, tem que cuidar de equipe, atendimento e tal. É diferente um pouco da questão da loja, por exemplo, da Van, que lógico que tem que repor mercadorias, mas você põe na gôndola, põe lá, a pessoa passa no caixa e paga. No restaurante é diferente. Então, por isso que a gente falou, deu uma segurada. Além da questão do capital humano que está faltando, pessoas para fazer isso no dia a dia, Sim. o restaurante ele te exige mais. Porque são detalhes. A pessoa chega, você tem que estar lá para receber, tem que atender, tem que cobrar. Então é um processo mais dinâmico. E isso conta muito o cliente, às vezes ele chega lá, ele quer olhar para você. Porque às vezes, né, vamos puxar aqui, vai lá e gosta de um garçom, você quer ser atendido por ele. Então o restaurante é uma coisa mais próxima. Então é nisso que a gente fala assim, na questão de abrir novas lojas. Se fosse na questão de financeira, você pega e abre, mas o problema é você manter. Porque abrir um restaurante e encher ele é fácil. Você abre, você faz uma boa divulgação e você enche. Agora você manter o dia a dia que está o segredo, né? Então, eu estou ali no dia a dia, vejo bastante coisas que a gente pode cuidar para... Então, acredito que faz parte sim. Você está ali no dia a dia, na linha de restaurante, eu acho importante. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final, Ronaldo, e eu queria lhe perguntar, o sucesso afasta alguém de Deus? Ou pode afastar? Olha, eu acredito que não, porque o sucesso, se você tiver realmente firmado em Cristo, você vai ser grato. Porque você tem um dom para fazer aquilo, mas é Deus quem te dá faz prosperar, né? É Deus quem dá a prosperidade ali. Então, acho que, não, no meu caso, acredito que não, porque, como eu falei, comecei com 18 anos, 16, 18 anos, que eu aceitei a Cristo com 18, né? Estou com 38, 20 anos. Então, assim, temos caminhado lado a lado, ou Ele cuidando de mim, né? Então, tudo que eu tenho alcançado, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu, ou que Ele me dá todos os dias, né? Então, eu quero... Pessoas que me conheceram lá atrás, falam, Ronaldo, você é o mesmo. Eu falei, amém por isso. E eu quero continuar sendo assim. Porque a pessoa que é minha referência hoje não é cristã, mas é uma pessoa muito humilde. A gente come a mesma comida que o funcionário come, a gente conversa, e eu olhei isso, aprendi isso. Acho que isso é uma coisa muito importante. Até estava vendo ontem, acho que no podcast também eu vi, sobre um líder tem que ter 4H. Eu achei bem importante aquilo. Já viu, pastor? Já vi. Humildade, humor, honestidade e habilidade, algo assim. São os 4H. E isso é muito verídico no dia a dia. Você precisa ser humilde para a tua equipe estar com você. Você precisa ter um pouco de humor para descontrair, brincar um pouco também, faz parte. Você precisa ter habilidade para lidar e a honestidade que é imprescindível, né? Para quem empreende, para a pessoa que está ali acreditar em você. Eu queria... Pode falar, Kleber, mais uma... Complementar, né, Ronaldo, que eu acredito que o sucesso, o ser bem sucedido, eu acho que o homem que tem a sabedoria, que busca de Deus e que é um homem de Deus, ele vai reconhecer, né? Eu acho que vai afastar, ou pode, eu quero entender aí, né, pastor, no momento em que
talvez essa pessoa não tiver uma estrutura, ou não tiver firmado realmente em Deus. Porque se você está firmado em Deus, você não tem como deixar se corromper por isso, porque você sabe de onde veio, você sabe o que você passou, você sabe os percursos que você enfrentou até chegar ali, e você sabe que o Senhor teve te sustentando no passo a passo, no processo, né? Então, só há uma forma de você ser grato a Deus, não existe outra palavra aí, né? Também poderia, e é basicamente isso mesmo, porque é a mesma coisa alguém ganhar dinheiro, né? Ah, tu viu como ele mudou? Não, ele já era, ele só se revelou, né? Então, talvez uma pessoa que chegou ao sucesso e deixou de Deus, ou, né, é mais ou menos isso, né? Ele nunca foi transformado lá atrás, então ele não teve uma transformação. Não teve o que o Ronaldo falou, um encontro com Deus, né? Sim. Exato. Ronaldo, são quantas unidades no estado, né, do Bocas? Quero que você fale sobre quantas unidades, quero que você fale aqui em Chapecó, o que serve, e também né, suas considerações finais, logo após, Instagram, redes sociais, enfim, como pode encontrar uma comida boa. Eu sou suspeito, né? Sou cliente do Bocas, cliente, né, do Ronaldo. Posso aqui, eu vou fazer um adendo, né? Já tive em outras unidades, mas vou te falar, quando você está, é diferenciado. É diferenciado. Né? Não vou aqui, mas é diferenciado a questão. E até quando eu falei, não estou né, falando, são todos excelentes, mas aqui em Chapecó é fantástico. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Kleber. São nossos clientes. O Kleber há mais tempo, né? Bem no início, um dia ele chegou lá, a gente se conheceu, estava sozinho, pediu uma refeição, começamos a conversar e nos tornamos amigos. Éramos vizinhos, né? E aí surgiu essa amizade, e eu sou grato por estar sempre nos prestigiando lá, tanto o pastor como o Kleber. O Bocas, ele tem 10 unidades hoje no estado, né? Litoral, Florianópolis, Balneário Camboriú, Meia Praia, Itapema, Lages, uma franquia, Chapecó. A princípio, acho que são essas as cidades que o Bocas tem hoje, né? São 30 anos praticamente que existe o Bocas, fundado pela pessoa que eu mencionei, o Juarez, né? E aqui em Chapecó, né, vai fazer 5 anos agora em agosto que a gente abriu. Chapecó é um lugar mais dinâmico, digamos, do que o litoral, porque lá é cultura, comer camarão, comer peixe, tá no litoral. Aqui a gente precisa se reinventar também. Além do camarão, que é o nosso carro-chefe, prato principal, a gente pôs mais carne, mais opção de carne, uma feijoada no sábado, um rodízio de camarão que a gente criou para quinta-feira à noite e no domingo do almoço, que é um sucesso, né? Quando a gente inaugurou ali, foi muito mais sucesso. Então, algumas coisas que a gente precisa se reinventar no dia a dia do negócio. E agora, para abril, né, metade de abril, início de maio, nós também vamos adicionar um sushi também. Olha. Que é algo novo para inovar, porque o negócio assim, você tem a base. Vai amar. Então o sushi também ali, a gente está trabalhando no projeto, um sushi man para também servir qualidade, né? Como o pastor falou, Chapecó é uma cidade pujante em crescimento, mas é uma cidade que você precisa estar um pouco diferenciado, né? Isso exige de nós, e isso é importante, para a gente se mover, se mexer. Sim. E sempre procurar inovar, né? Então também a gente vai ter esse lançamento agora para os próximos meses ali, no caso, né? O nosso Instagram é @bocachapecó, está disponível, quem quiser nos seguir ali. Ali a gente divulga datas especiais, como vai vir agora Páscoa, né? Na questão do catolicismo agora tem a Sexta-feira Santa, que nós somos especialistas em peixe, então temos peixe lá à vontade, camarão. E fica o convite para quem não nos conheça, quiser chegar lá para nos conhecer, vamos estar lá à disposição. Perfeito. Esse foi o Ronaldo, ele que é sócio proprietário aqui do Bocas, aqui em Chapecó. Se inscreva em nosso canal e só sede Chapecó, não deixe de ativar o sininho para que você possa receber, né, quando tiver vídeo novo em nosso canal.
e você possa receber em primeira mão. Quero agradecer aqui o Kleber, Ronaldo, né, pelo tempo tão especial aqui juntamente conosco, nós aprendermos, né, sobre empreendedorismo e também uma pessoa de fé, uma pessoa ilibada, uma pessoa aí carismática que sempre nos recebe muito bem lá no Bocas. Deus abençoe e até o próximo podcast.